Boa tarde, pessoal. Estamos iniciando, né, mais um Oliveira e Dias podcast. Esse é o nosso segundo episódio, né, de histórias, né, inspiradoras de pessoas, né, que venceram na vida. E hoje nós estamos aqui mais uma vez para entrevistar, né, um grande amigo meu. O Iago vai falar um pouco dele. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Iago. Quero agradecer a todos, né, pela a presença, né? É um grande projeto que a gente está começando. Quero convidar a todos a estar curtindo, seguindo nossa rede social, compartilhando a live. E de início quero agradecer, né, o Dr. Jefferson Coutinho, que é parceiro nosso aqui do escritório também e que tem grandes histórias também, né? A gente começou esse projeto e a gente listou pessoas assim que têm grandes histórias e que em umas e a gente sabe que muitas pessoas que estão começando a sua vida hoje se inspiram, né, nas pessoas de sucesso, né? Então a gente fica muito grato com a sua presença aqui, doutor. Eu que agradeço o convite, né? O convite do Oliveira e Dias, podcast. Meu amigo Samuel, meu amigo Iago. E estamos aqui para realmente poder contar um pouquinho da nossa história, tudo que vocês e os ouvintes quererem saber, né? E fico muito feliz que pessoas do gabarito de vocês façam um programa tão especial desse aqui na comunidade de Inhumas. É uma cidade que a gente ama, que a gente adora viver aqui, né? Como diz o outro, toda a estrutura nossa está aqui, então você vê um programa desse convocando aí pessoas que estão aí na prestação de serviço, como profissionais liberais, né? Eu fico muito feliz e extremamente honrado pelo convite. Bacana. Dr. Jefferson, primeiro a gente queria saber, né, um pouco da sua caminhada, né? Porque tem algo, né, que eu observei em você, que é até um dos motivos de estar aqui hoje, no caso, que é além da amizade, foi uma vez, né? Nós estávamos na academia, surgiu um problema lá, né? Uma dificuldadezinha, conversei com o Dr. Gerson, ele bateu na esteira que eu tava lá e falou, hoje eu resolvo isso. Saiu, passou um pouquinho e ele, problema resolvido. Então isso aí eu admiro muito no senhor, né? Ter pulso, ter garra. E eu creio que isso fez parte, né? Esse temperamento seu, essa posição sua, fez parte para trazer você até onde o senhor está hoje. Então eu queria saber mais um pouco como é que é a sua história, como é que foi a sua infância, como é que foi, se o senhor realmente nasceu aqui em Umas, um pouco mais, né, sobre a sua trajetória, sobre a sua família, o que o senhor tem a falar para nós dessa caminhada, bem no comecinho lá. Olha, minha família é de Inhumas, né? Sou filho do João Carvalho Coutinho, da Vidraçaria Serralheira Inhumas, Dona Joana. São meus pais, meu pilar, né? A minha base de tudo. E tanto eu, tanto meus irmãos, né? Que eu tenho dois irmãos, o Bruno e o João Júnior. E fomos criados, todo mundo ali na Rua Goiás, ali, primeira casa ali abaixo da Vidraçaria Inhumas, que em frente à Casa Verde Móveis. Minha estrutura, Samuel, foi assim, tanto eu, tanto meus irmãos. Nós sempre estudávamos nas melhores escolas de Inhumas. Que você puder pensar em escola particular, melhor escola, a gente estava lá, estudando. Só que enquanto à tarde meus colegas estavam divertindo e tal, nós estávamos dentro da vidraçaria, ou pintando vitrô e janela, ou colocando vidro, principalmente na roça, zona rural. Já quase início da adolescência, meu pai adquire uma terra aqui no Margoso, região aqui muito conhecida. Então, meus finais de semana, de sexta até domingo, era no Margoso. Entendeu? O que você puder pensar de serviço de roça, eu fiz. Entendeu? Até concretar curral, a gente já concretou. Ração pagado, colher café, plantar feijão, plantar capim de brejo, com atolando. Para que isso tudo serviu? Para a gente aprender a dar valor no trabalho, de onde vem o dinheiro, você não gastar tudo que você ganha, você entendeu? E então, assim, alguns colegas meus não se deram bem, mesmo estudando nas mesmas condições que nós estudamos. Não souberam também lidar com a situação financeira posterior, né? Enfim, então, assim, eu sempre falo do berço. Isso, para mim, ele é simplesmente tudo, né? Porque tem pessoas que pensam muito só em ganhar e não... E, por outro lado, eu até estava vendo hoje,
uma entrevista com o Miller, que foi jogador de São Paulo, que chegou a morar na Itália, morar numa casa que era considerada como um castelo lá, ter Ferrari, entendeu? E hoje estão morando num puxadinho em São Paulo de favor. Você entendeu? Então, assim, se a pessoa não adianta. E outra, a humildade. Você não precisa pisar em ninguém para chegar em nenhum lugar. Por outro lado, né? Você tem que saber estar em todas as classes sociais. Ninguém é melhor do que você e você também não é melhor do que ninguém. Isso também foi um grande aprendizado do meu berço. Meu pai, até a forma leiga dele falar, ele dava muito o exemplo da prefeitura. Ele falava do gari que vai à rua, que é a profissão mais simples que pode ter dentro da prefeitura, ao prefeito, que é quem manda em tudo. E ele falava que morreu 24 horas está fedendo. Quer dizer, nós todos somos iguais. Ninguém é melhor do que ninguém. Só que também você não vai deixar ninguém pisar em você. Se você estiver na sua razão, você está com a razão. Não adianta, pode vir um presidente da República. Você não tem que baixar para ele. Mas também você não pode pisar em ninguém. Você tem que fazer primeiro. Você entendeu? Então isso é uma linha, né? Então, assim, eu fui criado nesse, sabe, assim, meu pai criou nós, criou sobrinho, criou irmão, teve uma situação bem complicada e ele sempre foi chefe de família, desde os 14 anos de idade, e isso ele repassou para nós, sabe? Minha mãe da mesma forma, assim, foi enfermeira, casou, foi cuidar de nós, cuidar de sobrinho, cuidar até de cunhado, sabe? Então, assim, ao mesmo tempo, mas nunca assim, falar a verdade para vocês, falar, Gerson, você teve sofrimento? Não tive. Porque eu nunca me comparei trabalho com sofrimento. É claro que a gente reclamava, queria estar nas festinhas e tal, né? Mas hoje, com a maturidade que você tem hoje, você vê a importância que foi aquilo lá atrás, né? Hoje, por exemplo, na advocacia, muitas das vezes eu me deparo com situação rural que eu lembro da época da minha adolescência lá no Margoso. O cara vem falar de uma vaca leiteira, eu sei o que ele está falando, entendeu? Eu já posei vigiando vaca leiteira para participar do torneio leiteiro no dia, para ela não bater o uba ali e perder leite. Você entendeu? Posei dentro de curral. Então, assim, são N situações. Você vem falar de um capim, eu sei o que é. Falar de um trato pro gado, eu sei o que é. Que eu utilizo hoje na advocacia. Entendeu? E que eu fui ter conhecimento disso dos 12 anos para frente. Numa chácara de 5 alqueires e pouco, meu pai teve. Entendeu? Nenhum conhecimento é jogado. Nada, entendeu? Tudo se aproveita. Nada, entendeu? Como se diz, foi mal aproveitado. Então, sim, mas você pega lá da base, lá, sabe? E aí depois, com 17 anos, passei no vestibular, né? Acho que poucas pessoas sabem, eu nunca nem imaginava fazer direito, né? Porque, exato, porque meu pai está no ramo de construção civil, que era vidro e ferragem, né? Não tinha nenhum... Não tinha... Minha família era pouco estudada até então, né? Então, eu queria engenharia. Eu passei na primeira fase da USP em São Paulo, na época, né? Estudando aqui no Frei Nazareno. E zerei inglês. Inglês era muito ruim naquela época. A prova foi muito no canetão, na segunda fase. Aí, por isso, eu não passei. E por intermédio do Dr. Eurípides Silveira, que é o dono da Casa Verde Móveis, eu fiz um vestibular em Anápolis, que era a faculdade que ele se formou, em Direito. E passei, na mesma época, com 17 anos de idade. E meu pai, igual eu falei para você, muito leigo, mas tem uma sabedoria muito grande, né? Ele e minha mãe, falou, olha, você não é obrigado a fazer essa faculdade que você nem queria. Né? Vai para Goiânia, você é estudioso, vai fazer um cursinho e tenta engenharia de novo. Né? Por quê? Porque na mesma época que eu fui fazer a segunda fase lá, a Federal de Goiás era uma fase só. E coincidiu o mesmo final de semana. Aí ou eu fazia a segunda fase da USP, que eu já tinha passado na primeira, né? Eu tinha deixado 70 mil candidatos para trás, ou era 120 e ficou, na verdade foi 80 mil candidatos, ficou 40 mil para fazer a segunda fase. Então eu tinha deixado 80 mil candidatos para trás. Né? Ou eu fazia de Goiás, Federal de Goiás, ou eu fazia Federal de São Paulo a segunda fase. Eu fui para São Paulo fazer a segunda fase. Porque eu saí engenheiro da USP, engenheiro civil da USP, então o grau, né, era outro. Só que na prova de inglês eu me zerei ela, porque só para você ter ideia, era o texto do bicho preguiça. Você responder 5 no canetão de inglês, para quem teve uma base de inglês que tinha não falando mal, mas na época era realmente muito... Eu fiquei tão assim, cismado com essa prova, que já fazendo faculdade de Direito, eu fiz, acho que, 1 ano e meio aqui no CCAA de inglês. Que eu queria
saber um pouco mais de inglês, porque eu tinha zerado naquela prova, que não me deixou meio, sabe? Frustrado. E aí, como eu fui lá e prestei o vestibular pedido do doutor Ibe Silveira, e consegui passar, tanto meu pai, tanto minha mãe chegou e falou, você não precisa fazer tal. E o que eu falei para ele? Eu e meu pai, a gente temos até hoje, até falei com ele agora mesmo, nós sempre teve uma conversa muito direta, sabe? E eu falei para ele o seguinte, pai, me deixa eu fazer 6 meses em Anápolis. Se eu não gostar, eu faço os outros 6 e presto vestibular no final do outro ano. Isso foi em janeiro de 1990. Ele falou, confio em você, vai lá e faz os 6 meses então. Aí no final de 6 meses, ele falou, e aí? Eu falei, não, já estou no que eu quero aqui. Já peguei isso, entendeu? Já peguei o amor, já fui estudar a questão do direito, que não era só a questão de advogado, eu poderia fazer concurso, né? Sem falar nas situações que quem estuda direito, né? Não que seja melhor ou pior, mas te dá muita informação, te dá muito conhecimento, né? Do direito, do dever, né? Que às vezes a pessoa pensa que tem direito, na verdade tem o dever, né? Esquece. Então, assim, eu fui me apaixonando pelo curso, né? E logo... Aí, o que acontece? Eu falei para vocês que eu fiz 1 ano e meio. Por quê? Já no segundo ano de direito, na metade do ano, tinha um promotor e ele morava ali em frente à casa do meu pai. Que eu não sei se você sabe, acima da Casa Verde morava a mãe do Dr. Luiz Sawyer, que era a Dona Genesi, que era uma pessoa muito querida por nós. E ela alugava algumas salas. E o promotor, na época, morava lá. Entendeu? Uhum. E aí, um dia que ele veio para almoçar, eu o cerquei. Eu tinha 19 anos de idade. Falei, doutor, 18 para 19. Doutor, queria muito fazer um estágio lá com o senhor. Já estou no 1 ano e meio de direito e tal. Tá, ele falou, olha, naquela época o promotor ganhava muito mal. Hoje quase que se compara a juiz de direito. Mas na época ganhava muito mal e a estrutura do Ministério Público era muito ruim. E aí ele me falou assim, olha, não tem como te pagar. Eu falei, não, eu não quero receber nada. Eu quero aprender. Ele falou, gostei. Segunda-feira você começa. Fiquei lá, só para você ter ideia, na metade do segundo ano, no terceiro ano todo. E aí, quando foi no final do ano, aí tinha 2 meses que a doutora Carla Fleury tinha vindo para cá. Entendeu? Como promotora, que aqui tinha 2 vagas. Então, só o promotor que ocupava essa vaga. Certo? Ele trabalhava sozinho com 2 juízes. Então, era muito corrido. Mas aí o que acontece? Eu comecei a fazer denúncia do formato dele. Tá? Eu nunca vi uma letra mais bonita que esse promotor. Na época era tudo no papel. Tá? Inclusive, queria cumprimentar o Demur, que é filho do Elias. O Elias trabalhava no Fórum nessa época. Entendeu? É um grande amigo dessa época. Que eu trabalhei, na época a promotoria também era dentro do Fórum. Entendeu? Então era todo mundo lá, todo mundo reunido. Então tinha o doutor Jeová Sardinha e o doutor José César, que eram juízes. E esse promotor tinha que dar conta dos 2. Entendeu? Do serviço de 2 juízes. E aí eu fui, logo, 2 meses, eu já estava fazendo denúncia já sozinho. Ele corrigia e tal, no final nem corrigia, ele estava corrigindo mais. Eu falei, não, tá certinho. Porque eles viam que era no formato que ele queria e tal, sabe? Aposentadoria rural, era tudo feito através do Ministério Público. Atendia senhorzinho, tinha 3 dias da semana que eu atendia aquela turma toda, arrumava documentação, agilizava, entendeu? Aí com 6 meses, ele vendo desenvoltura, ele começou a falar assim, olha, você tem trabalhado bem, você já precisa ganhar alguma coisa. Eu vou falar para cada senhor desse aqui dar uma ajuda para você, porque você está fazendo serviço que era para outra pessoa fazer. Um contador, qualquer outra pessoa fazer. Então, cada pessoa que vem aqui, que você tiver que formalizar o processo deles, eu vou falar, como se fosse hoje, cada um vai te dar uns R$50. Eu comecei a ter um ganho na promotoria. Você entendeu? Porque eu ajudava todos os idosos, chegava lá a fazer o processo de previdência. Sabe? Aí, mais ou menos, faltando uns 2 meses para o final do ano, a doutora Carla Fleury veio, que hoje até ficou aqui 18 anos trabalhando em hoje é procuradora de justiça. E a doutora Carla veio e aí eu fui atender os 2. Só que aí o escritório abaixo, que era o patrono, que era o doutor Domingos Garcia, o doutor Francisco, o doutor Sebastião Antônio dos Reis, me convidou para ir para lá para ser estagiário. E quem foi fundamental para mim, para esse escritório, foi o doutor Assim Calil, que é o doutor Paraguai. Tanto ele, Domingos, Chiquinho Reis, são pessoas que
mora no meu coração e que eu devo uma gratidão eterna para essas pessoas. Entendeu? Dr. Eurípio Silveira também, que foi meu padrinho, pode-se dizer. Né? E aí eu fui pro patrono. Só que aí, quando foi para mim sair, a doutora Carla falou, olha, não queria de jeito nenhum que você saísse, você já tá, mas... por que vou voltar lá. Por que o doutor Assim Calil foi a pessoa que foi o limitador disso aí? Porque num dia, na escadaria do fora, ele virou para mim e falou, tá na hora de você sair daí. Você só tá aprendendo a acusar. Tá na hora de você aprender a defender. Você vê os dois lados da moeda para você escolher. E eu acredito que você vai ser um bom defensor. E tudo que as pessoas mais velhas me falavam, eu sempre, até hoje, paro e penso naquelas palavras. Porque atrás de uma pessoa que tem um gabarito desse, tem muito conhecimento, tem muita coisa boa. E principalmente você sabendo que essa pessoa te quer bem. Então, assim, é mais um motivo para você parar e refletir em cima daquelas palavras. É um ensinamento, né? E aí eu topei e fui lá para o escritório. Aí com 6 meses, isso, a doutora Carla chegou em mim e falou assim, olha, me arruma uma pessoa para ficar aqui no seu lugar. Aí a Placidina, doutora Placidina, hoje uma magistrada, pode-se dizer, entre os juízes que está hoje, né, uma das pessoas mais respeitadas na magistratura hoje, não sei se vocês sabem disso, é em Inhumense. A Placidina e eu, nós éramos muito amigos, e eu sabendo que ela estava fazendo direito na Faculdade Federal, cheguei a ela e falei, Placidina, tem uma vaga lá no Ministério Público que eu estou deixando, e a doutora me pediu para arrumar uma pessoa da minha confiança. Eu confio muito em você, porque eu sei que você não vai fazer feio lá. Né? E, de fato, ela topou a parada, foi para dentro do Ministério Público e saiu de lá juíza. E essa promotora que esteve, que hoje é procuradora, eu não sei se vocês sabem, do gabinete dela saiu 3 juízes em um mês. Que foi a Placidina, depois veio o Alessandro Manso, depois do doutor Cristiane. Entendeu? Então, tudo dentro estudando os livros dela, estando lá com ela, do gabinete dela. Sabe? Então, assim, uma pessoa... E outra, eu nunca vi nenhum político aqui em Umas, vou deixar isso registrado, e nenhuma autoridade fazer um serviço social maior do que a doutora Carla fez em Umas em 18 anos. Acho que todo mundo deve conhecer. E quem conviveu lá sabe o que eu estou falando. Com o pessoal, assim, o pessoal que necessita mesmo, os mais necessitados, entendeu? Sempre, de pegar, assim, evangélica, de pegar as pessoas da igreja e fazer, assim, pegar o motorista dela, o carro dela e sair fazendo serviço social na cidade. Entendeu? Então, são fatos, assim, que eu vivi isso de perto, sabe? E aí, voltando à história, eu fui para o escritório, e aí com 6 meses lá no escritório, eles falaram assim, Gerson, você está aqui como se fosse um office boy. Nós conversamos com o Eurípio Silveira tem uma salinha lá em frente à casa dele, que era do lado da antiga CEL, que hoje é Equatorial. Nós vamos montar um escritório lá para você. Isso eu estava no 4º ano de faculdade, metade do 4º ano. Meu pai pegou, me deu os móveis tubulados, que naquela época era tubulado, colocado de vidro, ferragem, vocês já viram de tubo, faz a mesa, estante. Veio aqui no Banco do Brasil e falou assim, olha, quanto que é para abrir uma conta? Naquela época, meu pai movimentava bem por causa da empresa. Chamou o gerente, quanto que é para abrir uma conta para esse rapaz aqui? Não, João, como se fosse hoje, deposita uns R$500. Eu quero cheque especial igual é para mim, tá? Dessa forma. Não, uns R$500 dá. Então, pega na minha conta, transfere para ele. Virou para mim e falou assim, você tem 30 dias, me devolveu 500 e a partir de hoje você tem uma conta aberta. Se você deixar um cheque para ser devolvido, você vai ter comigo. Você entendeu? E a partir de hoje eu só pago a sua faculdade. Roupa, alimentação lá, se você precisar de secretária, energia, água do escritório, o que for, agora a partir da sua conta. Eu tinha 20 anos de idade. E aí tudo começou. Essa relação com seu pai foi primordial, assim, de ser mais claro, mais duro, te levar a trabalhar, porque às vezes hoje em dia pode pensar que é só estudar, né? Mas ele foi além, né? Te ensinou. Quando eu te falei hoje da questão do Miller, um jornalista na reportagem que eu estava vendo hoje de manhã, e depois de um tempo para cá, eu comecei a trabalhar depois das 9h30 da manhã, que hoje eu cuido de mim, faço academia, vejo minhas situações pessoais e até vejo algumas entrevistas para depois eu ir trabalhar, sabe?
Isso é normal. Só que aí não tem hora. Tem dia que sai do escritório 10, 11 da noite, 9 da noite, é normal. Só que o meu início é assim, depois que eu vejo aquilo, alguma coisa que eu quero, tá, que eu vou. Então, vendo essa entrevista hoje, um dos entrevistados já falou exatamente isso, que é um dos mal do século, né? Você quer dar para o filho tudo aquilo que você não teve e não ensina ele da forma que foi ganhar. Outra entrevista que eu ouvi ontem à noite foi do Luciano da Havan, né? O velho da Havan que eles falam, né? Se você vê a entrevista de onde ele mora, a mulher dele tem empresa dele, os filhos têm empresa deles, não mistura com a dele. Quando ele precisa, ele põe para trabalhar e paga em cima de hora trabalhada. Você entendeu? Então, assim, não tem negócio de pensar que é filho de milionário, não. Tem que levantar cedo e trabalhar, você entendeu? Então, isso é tudo, cara. Porque, às vezes, o maior defeito é esse. Outra coisa que eu acho um defeito muito grande. Na hora que eu morrer, tudo que eu tenho é seu. E isso eu trouxe para os meus filhos. Samuel é um dos testemunhas. Entendeu? Não adianta meus filhos saber o que eu tenho e não correr atrás junto comigo. E se eu fechar o olho amanhã, não saber da continuidade. E as grandes fortunas, às vezes, foi político por causa disso. Porque os filhos foram ter tudo do bom e do melhor, saber só estourar dinheiro e não aprender como que ganha. E outra coisa primordial, nunca gastar tudo que eu ganho, né? No mínimo, eu tenho que economizar 40%. E saber aplicar esses 40%, que se eu aplicar ele errado, eu vou perder do mesmo jeito. E isso vem de onde? De berço. Se você não tiver um pai e mãe que vai te dar essa orientação, um ou outro vai saber isso depois. E vai achar ruim no início, mas lá na frente, igual o senhor falou. Moço. Hoje em dia, o senhor olha toda aquela dificuldade com uma visão diferente. Moço, todo mundo. Na hora que tira da zona do conforto, vai te achar ruim, hein? Você ia achar bom falar pro seu pai falar para você e falar assim, tá aqui uma caminhonete a gás, você com 13 anos de idade, fala assim, tem 9 latões de lavagem em 9 casas de amigos. Toda sexta-feira você vai pegar o latão cheio e entregar um vazio. Ele chegar lá dentro, lá no chiqueiro, lá na roça. E seus amigos estavam aqui no clube, tomando banho, já tendo as primeiras paqueras, indo nas festinhas à noite, sei lá. No máximo você podia ir no forró lá no Margoso, que você era convidado. E vou te falar, não perdia uma. E hoje você consegue frequentar lugares que a maioria não consegue. Participar de coisas que a maioria não consegue. Mas o mais importante é isso, você tem que saber entrar de qualquer situação. Segunda-feira, semana passada, eu fiquei dos mais contrariado, que um amigo me chamou para ir lá para a Folia de Itaguari, e eu tinha que vender um carro para uma pessoa de Goiânia que só poderia ver o carro depois das 19 horas. Eu não pude ir para a Folia de Itaguari, você não tem noção. Isso me frustrou a semana inteira. Você entendeu? Porque ao mesmo ponto que eu posso estar num baile top de gala, eu gosto de estar aqui na Folia, tá me entendendo? Faz parte. É interessante que pelo que você falou aí, dá pra gente aprender muita coisa, né? Que às vezes as pessoas não acreditam, né? Duvida sobre a questão de que o mais importante nem sempre é o dinheiro. Que você começou, né, sem receber salário, no caso, para aprender. E mostra a sua gratidão hoje, né? Tanto é que você trouxe ele mostrando, né, a gratidão. Enquanto outros falavam, não, trabalhei lá, nunca me deu nada, não deu R$1, fui trabalhar de graça. Não, ele já teve gratidão e através do seu esforço foi recompensando, né? Te ajudando a crescer. E isso é uma das coisas que mais chama atenção em qualquer pessoa, seja de forma consciente ou inconsciente. É a pessoa, no caso, abraçar a causa e mostrar que tem disposição para estar ajudando e para estar somando. Isso aí é muito importante, que a gente acabou de aprender com ele aqui agora. E eu vou te contar outra. Depois da faculdade de Direito em Umas, você entendeu? O que mais tem é estudante de Direito aqui na cidade. Concorda? Uhum. Eu tenho vaga no escritório de estágio não remunerado. Tem a remunerado e está remunerado. E eu costumo ser muito justo com o pessoal que trabalha comigo. Uhum. Eu não vou chamar uma pessoa para remunerado para tirar um que está lá. Não remunerado, entendeu? O que eu faço? O não remunerado, quando a vaga do remunerado abre, ele foi chamado para algum outro serviço melhor, quis sair do escritório, ou então passou na prova da ordem e virou advogado, então abre aquela vaga do remunerado. Eu pego o não remunerado e puxo ele. E abro a vaga do não remunerado novamente. Eu não vou sacanear com o não remunerado e chamar um de fora aqui para ocupar. A não remunerada minha tem muito tempo que eu não tenho. E falando aí no caso, eu lembrei Você entendeu? De uma pergunta no caso que eu ia te fazer no caso.
Que o senhor me fala a respeito? Que isso aí acontece em todas as profissões, né? Por exemplo, o senhor comentou aí, né? Uma das profissões que mais está formando gente, né? É para direito. Só que uns conseguem ir, outros não conseguem, né? No caso, por exemplo, eu tenho testemunho de pessoas que já formou, que já tem OAB e hoje tira aí, mal tira 2 salários, né? No caso, que conselho que você daria para essa pessoa e por que que muitos conseguem e outros não conseguem? Qual que é a diferença pela sua experiência dos seus colaboradores, das pessoas que estão com você? Porque eu tenho certeza que lá tem aqueles que você olha e fala, esse tem futuro. Tem uns que você olha e provavelmente você fala, esse aí eu não sei se vai muito longe não. Não tem? Vou te contar algumas situações de questão de frustrar. Quando eu tinha 13 anos, eu sempre gostei de futebol. Sempre. Inclusive, parei de jogar 1 ano por causa do meu joelho. Eu fui até onde deu. Eu, com 13 anos, o Alessandro Valim, que foi vereador, nós éramos muito amigos, foi jogar no Goiás. E é 2 anos mais velho que eu. O Valim é de 1970, eu sou de 72. E no futebol, de 2 em 2 anos, tem as categorias. Então, o Valim era dente de leite naquela época, hoje acho que até mudou o nome da categoria. E eu era tampinha. Eu tinha 13, ele tinha 15. E o Matinho, que foi um grande jogador do Goiás, era treinador de base do Goiás. Ele virou pro Alessandro Valim e falou assim, você não tem amigos lá, quem que se encaixa no tampinha? Estou precisando de jogadores lá. E eu fui fazer o teste. O Alessandro me chamou, conversei com meu pai, me deu o dinheiro da passagem, eu falei fazer o teste. De 22 jogadores, passou eu como zagueiro e um goleiro na época, chamado Rodrigo. E por 6 meses eu joguei no Goiás, em pleno campeonato goiano, titular, camisa 3. Eu tirei 2 notas vermelhas no mês de junho, que eu nunca tinha tirado. Eu levei uma surra e fui proibido a voltar no Goiás. Ligou o Matinha, que era o treinador, ligou o dirigente, ligou o Milton, que trabalhava na Perfinaz, que era a empresa que vendia ferragem do meu pai, que era o senhor que pegava eu na rodoviária e levava para treinar, ainda via alguns treinos. Pelo amor de Deus, João, deixa o menino voltar, o menino é bom de bola. Foi em primeiro lugar do estudo. Eu não voltei lá nem para pegar minha documentação. Então, se fosse qualquer um outro aí, ficaria frustrado. Eu não tinha direito de ficar frustrado, chefe. Eu tinha que trabalhar e cuidar e tirar nota boa. Você tá me entendendo? Então, às vezes, é a questão da frustração, que você tem que ter uma base muito sólida por questão disso. Eu te contei essa história para falar também do direito, que às vezes a pessoa não analisa se é realmente aquilo que ela quer. E ela vai num barco, numa onda. Na onda é direito, eu vou entrar aqui na faculdade de direito. Só que ele esquece que na hora que termina, você tem que... Né, que aquela profissão, que são 5 anos, você não pode jogar no lixo. Então, a escolha num vestibular, e volto lá em casa. Meu pai e minha mãe sempre falou, vocês vão fazer aquilo que vocês quiserem. A gente só não abre mão da formatura. Que é uma obrigação nossa formar o filho. E depois o filho que se lasca. Depois ele vai ter que ir para o mercado de trabalho. Ele vai querer constituir uma família, ele vai ter as obrigações como pai de família. E essa obrigação você vai tirar do seu curso. Então, a sua responsabilidade é saber escolher aquilo que você quer e porque você vai tirar dessa profissão o seu ganho. E se você frustrar, você está frustrando porque você escolheu. Então, a responsabilidade era muito grande. Às vezes falta isso hoje. Entendeu? Às vezes o pai e a mãe, não, tá dando dinheiro direito, tá dando dinheiro medicina, vai lá. Às vezes minha esposa me falou um negócio e eu comecei a prestar atenção. Falei, sabe que a Coloniza tá certa? Você já viu o tanto que tá sendo difícil você arrumar o eiro? Pedreiro, carpinteiro, serralheiro. Eu falei o eiro para falar a prestação de serviço em geral. Todo mundo tá indo para a faculdade. Daqui a um dia, o eiro está ganhando mais dinheiro que... Ou já está ganhando mais dinheiro que a grande maioria dos formados. Tem. Entendeu? Na hora que vai fazer o contrato, eu fiz contrato com mês passado com a de costas, entendeu? Mas, Gerson, infelizmente e tal... Pedreiro. E aí, se você for parar para razão, porque é o seguinte, o mestre de obra tem que pagar o pedreiro, o servente, né? Algum maquinário que ele tem que ter. Se você for parar para colocar, ele tá certo, ele não tá errado. Né? Porque a diária de pedreiro hoje é de 180 conto, cara. Você entendeu? Então, assim,
Eu comecei a pensar assim, igual eu falei para você, tem pessoas que estão do seu lado que você tem que parar e pensar no que já está te falando. Falei, Samuel, a Lunisa está com razão. Quem hoje, o cara que prestador de serviço bom, né? O ruim já está ganhando dinheiro, agora você imagina o bom. O bom você vai querer contratar ele e falar assim, posso pegar uma obra sua lá para o ano que vem. Que tá tudo, não é? Você está no mercado, você está vendo. Então, o que é isso? Não adianta, é frustração. A pessoa vai na onda de curso e se torna uma pessoa frustrada. Não é só no direito, não. Entendeu? É todas as profissões. O cara vai fazer uma medicina porque é o sonho do pai. Cara, não tem que ser sonho do pai, tem que ser sonho seu. Quem vai viver a profissão é você. Você entendeu? É igual a sua história como corretor de imóveis. Entendeu? Nós já chegamos a conversar um pouco sobre, né? Eu sou um ótimo corretor de imóveis porque eu gosto do que eu faço. É a primeira coisa, isso é base. Se eu não gostar do que eu faço, não vai dar certo. É frustrado. Aí. Imagina, Samuel, você levantar todos os dias e ter que fazer aquilo que você não gosta. Entendeu? Eu aprendi a gostar do direito na faculdade. Entendeu? E faço o que eu gosto. E já te falei, o dia que eu não tiver mais interesse, eu paro ali na hora. Eu prefiro trabalhar num comércio, trabalhar para alguém, do que continuar numa profissão que não vai me dar interesse mais, entendeu? Uhum. E esse é um dos grandes pontos, né? Que as pessoas não estão frustradas demais, né? Porque se você for parar para pensar, Yuri, né? Iago. Se você for parar para pensar, Iago, o que é a situação maior da vida da gente? A gente tem que ser o quê? Feliz. Em todos os sentidos, cara. Você tem que ser sentido. Eu falo em relacionamento. Relacionamento com a família, relacionamento amoroso, relacionamento com o seu trabalho. Você tem que ser feliz. Se você não for feliz, por que você veio aqui, moço? O que você está fazendo? Né? Hoje em dia também eu observei muita coisa nesses dias que eu gosto de observar, né? Um dos motivos de eu abrir esse podcast, trazer pessoas assim, é porque eu gosto de observar e gosto de aprender. E uma das coisas que eu aprendi é que muito deles tem, de certa forma, uma ambição, mas não tem coragem de trabalhar. Só porque tem um diploma, muitas das vezes ele quer começar e já quer começar ganhando um salário alto, porque na mente dessa pessoa tem que se valorizar. Só que ela sim, não entende que para ela se valorizar, quem dá valor é a outra pessoa e não ela mesma. Entendeu? Porque, por exemplo, você falou aí no caso, você começou a ganhar R$50, por quê? Porque alguém começou a dar valor em você, falou, não, então vamos organizar aqui porque ele merece. Ou seja, aí seu preço cada vez vai aumentando, vai melhorando. Então, hoje em dia eu vejo muito isso, pessoas que acham que tem um diploma, tem muita ambição e, de certa forma, acaba se tornando até mesmo meio que soberbo. Não, tem diploma, eu não aceito. Isso. Muitas das vezes não tem nem experiência, né? Entendeu? Tá no bíblico, né? Da humildade. A humildade, ela supera depois, né? Ela supera. Eu falo assim, tanto é que... A humildade procede à honra. O doutor, quando chegou em mim e falou, eu não tenho... O Ministério Público hoje não tem recurso. Não tem condição de te pagar. Eu falei, doutor, eu quero conhecimento, eu quero trabalhar e aprender. Salário é depois. Bíblia também. Entendeu? Mas seu pai tinha uma situação financeira tranquila. Tinha, na época tinha. Entendeu? Só que nunca deu nada a mais para nós. Nada. E é outro ponto, sabe? Da criação. Hoje, o que acontece? Eu quero dar para os meus filhos aquilo que eu não tive, só que eu extrapolo. Entendeu? Isso, para mim, é um dos grandes maus da criação hoje. E está no lar de todos nós. É o mais importante, no caso, seu pai te deu. Entendeu? Que foi, como se diz, né? Que foi estrutura, que foi apoio, que foi ensinar, né? Você chegar onde chegou hoje. Isso é bonito até de se ver. Valorizar e outra, que você tem por eles. Né? E a outra, aprendeu a falar ou não na hora que precisou, né? Eu te contei a história do Goiás. Esse é o difícil de hoje, né? Vai falar para um pai hoje que vai tirar o filho do Goiás, ele com 13 anos de idade, titular do time, metade do campeonato goiano. Põe fogo na casa. Entendeu? Interessante. Fala um não para um filho hoje que você não vai deixar ele ver o celular. Pois é. Você entendeu? Eu vejo isso na família, eu fico doido, você está doido. Só que eu consegui, de certa forma, transferir uma boa parte disso para os meus, graças a Deus, sabe? Uhum. Graças a Deus. Uhum.
Não, isso aí eu conheço, eu sei como é que é. Isso aí eu já negociei com eles, o Jefferson, né, no caso. O Jefferson, ele é bem seguro. Ele, como se diz, sabe valorizar, sabe trabalhar, ele é curioso, ele gosta de aprender também. Ele me liga, pergunta as coisas, ele não consegue uma coisa, ele pergunta isso, aí ele pergunta se eu vou na caixa, fala pra mim conversar com o gerente pra ajudar ele. Ele é bem, dá pra perceber que ele puxou muita coisa sua, de conversar com ele. O João eu tô conhecendo mais agora, né, então eu já não sei muita coisa, mas só de olhar, pelo jeito a gente percebe que eles vão, como se Os diz, estão dois são bem mais ou menos na encaminhados. mesma linha, sabe? Assim, de trabalhar, de correr atrás, sabe? É. De ser curioso, de estudar, né? Então, assim, eu acho que, É. graças a Deus, Deus tem me honrado muito, sabe? É benção. Outra coisa é como é que surgiu a ideia, no caso do senhor abriu o seu escritório em frente ao fórum. Conta para nós como é que foi que surgiu essa ideia, as dificuldades que o senhor passou e as vitórias também, né, no caso, sobre Olha, essa parte. aí eu me formei, e quando eu me formei, o Abelardo também se formou. E aí o Domingos, amigo das duas famílias, e muito amigo nosso também, gente, sempre fui muito próximo do Dr. Domingos, chegou em nós e falou, por que vocês não abrem um escritório juntos, vocês dois? Aí eu deixei ali, que era do lado da Celg, e montei junto com o Abelardo, indo lá pra cadeia, hoje é presídio feminino, ali quase em frente ao prédio, naquela última portinha que o Domingos tem, né, várias portinhas, na última, quase no meio da quadra, eu e o Abelardo fomos sócios lá por 2 anos. E aí veio a campanha política do Luiz Otávio, certo? Nesse meio tempo eu casei, né? O dinheirinho que eu tinha, eu montei um apartamento em Itaberaí, minha ex-mulher era de lá. Eu morei lá 7 anos e meio, mas eu vinha para Inhamas todos os dias trabalhar. E o Belar comprou um Parati velho para nós poder fazer audiência, então não tinha nem carro para andar. Mas isso daí, depois de mais de anos de sociedade, sabe? E aí veio a política em 97, o Belardo ajudou muito o Luiz Otávio na época, e foi convidado para fazer o jurídico da prefeitura e ser o braço direito do Luiz Otávio dentro da prefeitura naquela época. E aí ele ia deixar o escritório. E eu falo para você que eu fiquei uns 15 dias angustiado, porque toda a despesa era dividida com o Abelardo, nós éramos sócios. Né? Aí do dia para a noite, fala, não, eu vou sair, receber um convite e você vai ficar com a barca sozinho. Você entendeu? Só que aí eu falo que a ligação minha com Deus também é grande demais. Nós dois é muito fera um com o outro, sabe? Passado 15 dias, o Neon Albernaz, ao mesmo tempo, tinha ganhado a Prefeitura de Goiânia. Convido o Domingos para trabalhar na Comurg. E o Domingos me chama e fala assim, ó, a partir de agora, minha sala é sua. Meus clientes é seu. Aí eu fui para dentro do patrono. Isso em janeiro de 97. Entendeu? Aí passou essa época desses 4 anos de prefeitura, o Domingos não quis advogar mais, mas ele ia para o escritório quase todo dia. Era muito presente lá conosco, aí trabalhando o Frank, finado Frank também, que era meu irmão. Eu e o Frank, nós somos amigos, desde a época da faculdade juntos, sabe? Aí depois fiz estágio lá no mesmo escritório com o pai dele e ele, depois vim ser advogado lá ocupando a sala do Dr. Domingos. Então nós éramos muito próximos. E aí, o que aconteceu? Eu vim na política classista. E aí, em janeiro de 2004, eu me torno, eu já tinha sido tesoureiro do último mandato da Davi Isaías. E aí eu me torno presidente da subseção, na época o mais jovem do Estado, da história, com 31 anos de idade, em janeiro de 2004. E aí, lá para 2008, saiu a possibilidade de ter o Fórum Novo. E aí a gente já vinha, e eu continuei sendo presidente. Naquela época eu fui 3 mandatos seguidos de presidente da subseção. E aí eu fui para dentro do tribunal, e procurar saber como que seria a planta do fórum e tal, e compramos 2 lotes de frente, entendeu? E aí pagamos 4, o Domingos quis fazer parte da sociedade, ficou eu, Domingos, Chiquinho e Reis. E eu forçando, gente, ó, aí o fórum abriu em 2010 e eu comecei, gente, vamos construir. E aí eles falaram, não, vamos fazer o seguinte, o Domingos e o Reis ficam com um lote, e você e o Chiquinho fica com o outro. Porque o Chiquinho não quer construir, quer vender. Nós já estamos de idade, nós não queremos construir, não. Fazer dívida agora, não. Aí eu já tinha a Cíntia Patrocínio, que hoje é até agente de polícia,
tinha acabado de formar, trabalhava conosco, eu tinha chamado ela para trabalhar comigo e tinha dado uma porcentagem para ela na sociedade. E aí nós dois compramos uma parte do Francisco e meti a cara, financiei. Em 2013 eu consegui inaugurar o escritório. Aí foi assim, só Deus sabe. Uma parcela muito alta, né? Porque a construção talvez até maior do que precisava, né? Mas hoje está lá, solidificada, quitada, graças a Deus. Igual eu falo para você, eu e o lá de cima. Nesse meio termo, a Cíntia quis fazer concurso público, me vendeu a parte dela. Ficou muito bom. E aí nós estamos lá, hoje, mantendo a equipe do Coutinho Advocacia. Bom, ficou bem diferente, né? A localização ali também ficou excelente. A localização muito boa e é o mais importante. Você lembra quando você veio para cá e eu te falei assim, um lugar que você tem um lugar confortável para você atender seus clientes, para sua equipe trabalhar, parece que rende mais, né? Na época do patrônio, quando a Cíntia foi para lá, eu dividi uma sala com ela. Se você quisesse falar alguma coisa assim, em particular comigo, eu tinha que pedir para ela sair da sala. Você entendeu? Como era também com algum cliente dela. Você entendeu? Então era muito desconfortável. Entendeu? Era complicado. Agora aqui, graças a Deus, Deus tem abençoado. Como você falou aí mesmo. Outra coisa. Primeiro foi a advocacia, depois foi mexer com carro, construção, piscina. O que acontece? Como é que é esse percurso aí? Inclusive, viu? As casas do Dr. Gerson aqui é uma das melhores. Se quiser comprar, eu sou corretor e eu vendo as casas dele também. Pode procurar nós aqui. Meio do caminho? Como eu te falei, minha ex-mulher, nós nos divorciamos e os meninos ainda eram jovens, foi morar com ela. Teve uma época de um sofrimento muito grande, que ela casou com um cara lá de São Luís, no Maranhão, mudou para lá com esses meninos. Então eu só via esses meninos nas férias, né? E aí quando foi na metade do ano, eu não lembro qual ano, sei que o João tinha 15 e o Gerson Filho tinha 14 anos, ela me passou um e-mail dizendo que os meninos vinham morar comigo, porque já estava na época de adolescência e tal, e tinha que morar com o pai. Eu só falei para ela o seguinte, que minha casa sempre estaria aberta para recebê-los, né? Então os meninos veio, já tem 12 anos que estão juntos, né? Agora que o Gerson casou e saiu de casa, tá poucos meses, e o João está até hoje lá comigo. Mas aí, agora, encabeçar e ser realmente o responsável pela guarda desses meninos, né? Dei sorte dos dois, passou no vestibular de 16 anos, eu tive que entrar com a ação para eles entrarem na faculdade. O João escolheu fazer Direito, no outro ano o Gerson fez Engenharia. Beleza, aí tá. No meio do caminho, consegui colocar os dois para fazer estágio, o João na Assembleia Legislativa, o Gerson fez no escritório de engenharia de um grande amigo meu, que inclusive foi engenheiro do meu escritório, que é o Dr. Eduardo Gomes. Mas chegou uma hora que eles se formaram, né? Eu tinha uma economia, né, desses anos todos de advocacia, que é igual eu falei para vocês, sempre tentei economizar um pouco do que eu ganho. E aí eu precisava colocar esses meninos no mercado de trabalho, né? E surgiu uma oportunidade muito grande de começar a mexer com carro. Na época estava muito bom, na época do governo Bolsonaro e tal. E aí eu trouxe o João de Goiânia, né? Eu falei assim, ó, e você vai ficar... Aliás, trouxe ele, comecei a dar umas orientações no escritório e tal. Falei, ó, vamos fazer o seguinte, vamos entrar no negócio com um pai de carro. Então, vamos comprar e vender carro. Eu já me tinha começado sozinho e precisava de uma ajuda, porque eu não podia deixar o escritório, como de fato nunca deixei. Como diz, minha atividade principal é a advocacia. E sempre vai ser. Até o dia que eu falar assim, é isso que eu quero. E aí, o que eu fiz? Eu tenho um grande amigo, que eu advogo para ele desde 2005, que é o Brawler, trabalha com carro importado em Goiânia. Eu liguei pro Brawler e falei assim, Brawler, eu preciso da necessidade de colocar o João aí, por pelo menos uns 60 dias, para você passar todo o conhecimento de carro para ele. Compra, venda, averiguar o carro, averiguar a documentação, tal. E isso eu fiz. Banquei o João lá em Goiânia 2 meses, trabalhando lá na Gana. No final dos 2 meses, o Braulio virou para mim e falou assim, não vou devolver ele não, vou pagar um salário pro João de tantos R$1.000, cara, tipo assim, o dobro que eu ia pagar para ele, ou o triplo. E o João vai ser meu braço direito aqui, porque é filho seu, é da minha confiança. Eu fiquei extremamente honrado com essa conversa dele, porque, né, você cria um filho e tem uma pessoa que vê esse potencial, né?
Eu falei, não, moço, eu levei ele para ir para ele me ajudar, você tá doido? É que ele é meu sócio, né? Ele não é funcionário, não. E falei, João, mas eu falei, meu filho, tem esse convite, você quer ficar? Não, pai, eu quero ficar em Umas. Então tá. E aí ele veio e a gente, ele me deu um número, nós em 3 anos e meio, nós negociamos muitos carros, foi quase 200 carros, ou mais, uma coisa assim, sabe? Então foi muita coisa. Por outro lado, o Gerson Filho veio e aí formou, e eu cheguei no Dr. João na época e fiz a mesma coisa. Falei, Dr. João, tinha apoiado ele na campanha, eu preciso de uma vaga na parte de engenharia para o Gerson Filho aprender. E tá no meio, né, de vocês, que corretores, os engenheiros, arquitetos, etc. Os prestadores de serviço também. E aprender a engenharia da forma que ela é, né? Gerson, não tem grande salário lá não, tem um salário mínimo para pagar para ele. Doutor, tá ótimo, eu quero que ele aprenda. Aí caiu na mesma situação minha lá atrás, né? Acho que o Gerson ficou na prefeitura uns 3 anos. Aí no meio desse caminho ele virou para mim um dia e falou, pai, aqui em Umas não tem nenhuma loja de piscina. E eu vejo que eu tenho potencial para tocar uma loja de piscina. Eu falei, me apresenta um projeto que seja viável, eu estou com você. Eu quero um projeto e a viabilidade desse projeto, né? Porque não adianta você, né, colocar um tanto de dinheiro, que é muito difícil você ganhar, numa situação que você não vê viabilidade. Aí ele me mostrou, e já veio até com um parceiro que é um dos grandes fabricantes de piscina do Brasil, né? Que nós representamos hoje. Aí eu falei, Bê, então vê a possibilidade de você ficar lá 15 dias em São Paulo, na fábrica, e ter uma aula lá com eles. Ele entrou em contato, o pessoal abriu esse canal e ele foi para São José do Rio Preto ficar lá 15 dias. Tanto na fábrica, tanto na loja que faz a venda. Aí na hora que ele veio, eu falei, não, então agora não está apto nós aplicar. Aí alugamos o local, construímos e a loja está lá em junho, agora faz 2 anos. 2 anos. Isso. Ele ficou uma localização muito boa também, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Também, né, doutor, às vezes a pessoa fica só na sua profissão e esquece que às vezes pode aparecer outras oportunidades, né? Aí ainda tem outra. Aí veio a questão das casas, né? Aí o que acontece? O Gerson Filho, ô pai, tá, vamos construir. Eu comecei a construir, eu tinha pego um lote para receber conta, cara. Um lote lá no Atlântico Norte. Essas casas, acho que foi até você que vendeu elas para mim, as primeiras que eu fiz com suíte. E aí, vamos ver a viabilidade dessas casas. Aí conversei com vários construtores, são amigos, não, tem a viabilidade, e a gente foi construir casa. Aí, construí as primeiras com o Gerson Filho, ele começou a construir as dele, e estava pegando de outras pessoas também para construir. Então, estava assim, muito carregado, né? E eu, um dia, falei assim, ele tinha participação nas casas, um dia eu virei para o João e falei assim, ó, João, você está aqui no escritório advogando, a partir de agora eu quero que você vai estudar junto com seu irmão a construção das casas, que eu vou passar todas as casas minhas para você. Seu irmão está muito soberbado e está certo, tem que correr atrás mesmo. E tal. E acho que nas últimas 10 casas construídas, foi o João que já teve a participação dele, ele que tomou conta, como de fato é que toma conta hoje. Já está construindo para ele também, como de fato o Gerson Filho também constrói para ele. E assim, tem hora que você está advogando, hora que você está olhando a questão de pedreira. Samuel de vez em quando acompanha lá e vê. Então, assim, uma coisa puxando, mas tudo sempre voltado a dar aquele pontapé para os meninos poderem trabalhar. Tá? Um dia a mãe dele chegou em mim e falou assim, você não acha que era hora de dar uma casa para os meninos casar? Falou assim, a única coisa que eu não dou para eles é casa para eles casarem. Porque eu acho que essa aí eles têm que tirar do trabalho deles. Eu dou uma empresa para eles. Se eles vierem para mim, até onde eu dou conta, é claro, né? Minha situação financeira também é bem limitada. Até onde eles falam assim, igual o Gerson Filho falou para mim, que tem a viabilidade e eu ver que vale a pena, eu vou estar com eles. Mas é em cima do trabalho. Aí se dentro do trabalho, com o ganho deles, eles quiserem tirar uma casa lá para eles casar e ter a vida deles, tá? Porque imagina eu pegar e dar uma casa para eles. Não existe. Né? Alguns pais vão falar que eu sou linha dura, que eu tô doido, né? Que tinha que dar. Eu não dou. Eu acho que tem que partir deles e do trabalho deles, porque você tem que saber o valor de ser pai de família, do que você tá. Eu vejo nego que fala assim, vou casar. Vai.
tem uma casa para você morar? Como é que tá aí? Você entendeu? E eles vão passar O cara tem um sonho, o cara navega, né? Cara, vamos ter pé no chão, viver a realidade. O negócio é mais embaixo, né? Eu lembro muito do Zé Veloz, um grande aí, o Hélio, né? São amigos de infância, né? Os meninos, o seu Renato Veloz, que Deus tenha. O dia que eu cheguei com convite de casamento, que eu jogava na BB, naquele time áureo da BB, né? Que tinha dia de sábado. Eu coloquei o convite de casamento, preguei na parede, né? Todo mundo convidado no meu casamento. Aí o Zé virou e falou assim, moço. Aí começou a falar assim, vai ser, como diz outra, a relação sexual mais cara que você vai ter na sua vida. Eu falei, todo mundo riu de mim. Eu falei, mas por quê? O bobão aqui, né? Por quê? Aí começou palito de dentro, palito de fósforo, energia, água, enfim, né? A lista de compra, né? Então, assim, me chamando para a realidade que eu estava enfrentando, né? Que eu ia começar a enfrentar, né? Então, muitas vezes o cara navega, né? Não, pensa no sonho. Não, cara, aqui, ó, pé no chão, né? Pé no chão. Ah, eu vou casar, eu vou pagar aluguel. Beleza, qual o salário que você tem para você tirar o aluguel e o restante para você colocar comida dentro de casa, né? Então, assim, faz um projeto, né? Acho que se você está com uma pessoa legal, uma pessoa que ela também tem que contribuir para esse projeto, né? Ajudar, né? Ajudar. Acho que saiu muito daquele negócio, não é só o homem, a mulher. Não, é o casal, é um projeto, é pé no chão, entendeu? E eu chamo muito essa responsabilidade dentro de casa, cara. Muito, 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 muito. Dos meninos pode até fazer diferente. Tem meu enteado também, que está comigo, tem 9 anos, que é o filho do Luiz. Hoje está com 11, que é o Lucas, né? Que eu falo que é meu terceiro filho. Da mesma forma que os outros dois, ele também ouve isso direto. Tem que ter pé no chão, né? Fazer aquilo que pode ser feito. Eu sempre falo que você tem 2 caminhos, que é o do ser bom e do ser ruim. O custo é o mesmo, basta você saber escolher, né? Agora, você colhe aquilo que você plantou. Tanto um, tanto outro, você colhe o que você plantou, né? E o livre-arbítrio está aí, você vai fazer o que você quiser, né? O importante é, como se diz, né? Ensinar a plantar. O importante é, como se diz, né? Ensinar a plantar, né? Ensinar a plantar coisas boas. Porque, por mais assim, vamos supor, né? Você dessa as coisas e tudo mais, e na sua ausência. E a posteridade deles, né, no caso. E as outras pessoas que vão depender deles, porque vão constituir família. Como que seria, né? Então, hoje eu tenho essa linha de pensamento. Tanto é que meu menino tem 8 anos, 2 vezes por semana eu trago ele para cá para falar que ele tá trabalhando. 2 vezes por semana. Terça e quinta ele tá aí. Amanhã mesmo ele tá aí. Você imagina uma mulher cima, mandar o cara embora de casa porque não consegue pagar a despesa de casa. Eu acredito que deve ser uma coisa muito desonrosa para uma pessoa. Não é? Então, para você não chegar nesse limite, vê se você pode entrar, se você está capacitado, seu ganho, sua realidade, entendeu? A pessoa também que está do seu lado, se ela vai dar esse valor em você, né? Que pode ser que você está trabalhando, amanhã sofre um acidente, ou seja, desempregado, e aí ela vai dar conta de segurar a bronca por um tempo, sem jogar isso na sua cara. Entendeu? Qual que é o tipo de relação que você está tendo? Realmente é na alegria e na tristeza? Então, eu acho que nós, como pais, hoje, né, que você já tem o seu, nós temos que chamar os nossos filhos para essa realidade. Entendeu? E largar de fantasiar uma vida que não é de fantasia. Aliás, hoje nós temos mais problema do que alegria. Se você for parar para pensar e pesar, olha o cara que só tem 80% de alegria, né? Todo dia. Eu falo até lá em casa que eu não posso ter problema, que eu tenho que estar ali para resolver o dos outros, né? Mas a partir da hora que eu resolvo dos outros, eu puxo muita coisa ruim para mim. Se eu não souber, na hora que eu sair da porta do escritório, deixar lá dentro do escritório, eu até atrapalho relacionamentos meus dentro de casa, com mulher, com filho, com parente, né? Mas a gente absorve muita coisa ruim. Muita coisa externa não pode vir muita coisa externa não pode vir para dentro de casa mesmo. Né? Hoje em dia o povo tem toda a vida profissional, se der qualquer problema o povo desaba, né? Então tem que ter uma estrutura para você saber lidar, porque não é só eu tenho falado, vitória, né? Tem dessa sempre COVID, não sei se vocês pensam mesmo, eu tenho feito assim, porque vou voltar lá atrás, para acabar de concluir. Eu com 17 anos fui fazer a faculdade, cheguei lá, tive aula de psicologia. Eu vim falar assim, eu vim aqui estudar, foi lei, não foi doido, né? Ignorância dos 17 anos vai pensar isso, né? O que o advogado hoje ele mais faz? Ele é um eterno psicólogo, tá? Toda pessoa que sentar na minha frente, ela tem um problema
que talvez para mim pode ser um probleminha desse tamanhozinho, mas para ela tá consumindo ela. Você entendeu? E eu tenho que ouvir atentamente e falar para ela uma veia ali de saída. Entendeu? E se eu não for um bom psicólogo para fazer isso, a pessoa não, eu não vou passar a credibilidade que a pessoa buscou. Não sei se vocês concordam comigo. Então, o advogado ele é um eterno psicólogo. Não, concordo. Entendeu? Concordo. Então, e hoje, as pessoas estão assim... Antigamente, os problemas eram problema. Hoje, não. Hoje está uma casquinha de ovo. Sabe? Pô, muito sensível. Muito sensível. Você tá assim, você fica abismado às vezes. Sabe? Nem a relação do não que você chegou até a comentar. Por exemplo, hoje uma professora mesmo, se ela falar não para um aluno em específico, para uma correção, ainda corre o risco do próprio pai, que não tem coragem de falar não, e lá caçar briga ainda. Rapaz, Por quê? Muito casquinho de ovo. eu acho um absurdo, né? Porque a gente foi, como diz o outro, a criação, a doutrina nossa é de que o professor é o extremo do respeito, né? Uhum. E aí você vê o que está acontecendo hoje em sala de aula. Se você conversar com um professor somente da rede pública, aí você fica abismado, né? Coação, o nego chegar e falar que vai te bater, você tá doido. Né? E de fato, né? Teve agressões agora recentes em escolas públicas, né? Até morte. Você vê pai e mãe lá tirar... Moço, se um professor ligasse lá em casa dizendo que eu falei uma palavra desviada, você tá doido. Moço, eu já sabia que eu ia apanhar. Isso era a mesma coisa de saber que 2 mais 2 é 4. Você entendeu? E apanhar do meu pai era a pior coisa do mundo. Porque o problema dele era o psicológico, sabe? Vou te contar rapidão pra você ver mais ou menos como que era. Se minha mãe tinha que tomar conta de nós e mais de alguns sobrinhos que meu pai criava. Aí chegava em casa no final do dia, ele cansado do trabalho, ele já vinha e deitava. Tomava o banho dele, mesma coisa. Eu aprendi isso muito com meu pai, tá? Ele tirava a roupa, tomava banho, colocava o pijama dele, deitava. Pra depois jantar e tal. E aí minha mãe chegava, por exemplo, o Ger fez isso, isso, isso. Chamei lá. Aí vinha eu. Aí sua mãe falou pra mim que você fez isso, isso, isso. Mentira. Mentira. Tá, chama sua mãe. Vinha a dona Joana. Ó, o Ger tá falando que é mentira. Que isso? Você fez isso, isso, isso mesmo, tal, tal, tal. Não, então pode sair, deixa eu ir ele aqui. Então você tá querendo dizer que a mãe dos meus filhos, a mulher que eu escolhi pra casar, é uma mentirosa? Quem tá com a razão, ela ou você? Porque pra mim ela é a mãe dos meus filhos, é a mulher que eu escolhi do meu lado, é minha esposa. Quem tá mentindo? Não, eu fiz mesmo. Ah, então você fez. O cara que fez um negócio igual você fez, e merece quantas cintadas? Se você falar só umas 2 ou 3, você levava umas 7. Se você falar umas 5, isso aí só umas 3, sabe? Então tá bom. Deitado e ficava. Abre o guarda-roupa. Escolhe um cinto. E, rapaz, você ia lá, que tudo comprado no América. Acho que só mudava a cor do couro. Era tudo a mesma espessura, a mesma largura, sabe? Você tinha que pegar o cinto e entregar na mão dele. Aí você já sabia que você ia apanhar, você ia de calça jeans, você assim, poxa, você acha que eu mexo com malandro todo dia? Você acha que eu vou bater no você calça jeans? De cueca. Tinha que tirar a calça jeans. Encosta na parede, tu bum pra cima, não posso ter trabalho e bater em malandro. Ali te dá umas 2, 3 cintadas. E por incrível que pareça, depois minha mãe passa salmouro na gente. Ficar com dó. Então apanhar dele, ela por fim, você fala, bate logo, acaba logo ele, mas o psicológico, sabe? A gente matava, você entendeu? Apanhei poucas vezes dele, mas às vezes que foi triste. Era mais longo, ele trabalhava na mente. Na mente, ele ia lá dentro, você entendeu? Não era por fim, você falava, bate logo, acaba logo com isso, você entendeu? E hoje, cara, se você falar, se você for no conselho tutelar falando com um menino falando que apanhou de jeito, é processo. Eu acho isso um absurdo, cara. Ficar de cueca pra apanhar. Eu acho absurdo. Então, uma também que aconteceu comigo, os meninos já comigo, né? E eles, a única coisa que eu não aceitava, nunca aceitei, foi nota ruim. E os meninos, naquela época, acho que nesse colégio aqui no até esse o nome, para baixo do Bradeiro, para baixo da Igreja de Cristo ali. Aí, Zenit, né? Os 2 meninos tiraram nota ruim. Acho que um tirou 3, outro tirou 4, nota ruim. E aí, eu tinha, que Deus deu um bom lugar, que é a mãe do Jean Santos, trabalhava comigo, Dona Juraci, a segunda mãe que eu tive. Cuidava da minha casa, de mim, dos meus filhos. Uma pessoa muito querida por mim.
E ela, cheguei, peguei os meninos, dei a cintada que eles mereciam pela nota vermelha, que eu fiquei contrariado demais. Porque para mim é o seguinte, você está aqui trabalhando, dando bom e do melhor para o seu filho estudar, ele tem que dar o respaldo. Isso é obrigação, não é dever, obrigação. Isso é o mínimo que ele tem que fazer. É tirar a nota boa, tá? E aí, cheguei com as notas vermelhas e dei as cintadas que merecia e tal. E no outro dia, eu cheguei lá para tomar café e falei, Ger, não fala nada não, para mim não perder a credibilidade dos meninos, mas deixa eu tirar foto aqui, falou que vai mandar pro conselho tutelar. Eu comecei a rir, sabe? Eu disse assim, oh, meu Deus, vi um conselheiro aqui, lá apanha também. Pensando dessa forma, né? Que eu jamais ia aceitar alguém de fora vir interferir na criação deles, se eu estivesse fazendo uma coisa certa. E aí, rapaz, passado uma semana, teve um desembargador, eu na época eu era conselheiro da ordem, e eu e um presidente da OAB de Itaberaí, que é um grande amigo que eu tenho, que é o Dr. Willy Gomes, nós apoiamos um advogado que foi para o 5º Constitucional ser desembargador. Tá? Ele era de Goiás Velho. E aí o William me liga e fala, vou fazer um almoço aqui, porque deu certo, né? Nosso candidato foi desembargador e tal. Vou chamar ele aqui, traz o Dr. Wilde. E o Dr. Wilde foi juiz aqui por 16 anos, é um grande amigo que a gente tem. E eu fui lá e falei, Wilde, tem um jantar para nós que tal dia à noite lá em Itaberaí. Ele falou, não, então vamos fazer o seguinte, eu vou com você. Você já passa lá na chácara, que a chácara dele é em sentido em Umas e tal sul, né? Você passa lá na chácara e me pega, eu vou com você lá. Eu falei, beleza. E uns 2 dias antes foi o dia da surra dos meninos, sabe? Que a doutora Juraci me contou do Conselho Tutelar e eu não vou falar nada, que ela pediu o segredo, né? Mas beleza, chegou no dia, eu peguei o Wilde e nós fomos para Itaberaí. Onde eu ia, eu tinha que levar os meninos, que à noite eu não tinha ninguém para tomar conta deles, sabe? Aí onde eu ia, eu tinha que levar eles. E aí foi, aquela beleza, tal, jantamos, cafarra, e na volta, na hora que passou pro Itaúsul, o Wilde falou assim, e os 2 meninos, como é que estão? Foi, Wilde, comportado, tá de bem, tá. A única coisa que tá ruim é na escola. Fulano tirou tanta nota vermelha e o outro ciclano tanto. Rapaz, o Wilde virou para trás, falou, rapaz, e ele foi professor meu de faculdade, antes de vir para cá. Ele foi um professor meu em Anápolis. Ele virou e falou pros meninos, rapaz, eu acompanho seu pai desde a faculdade. Um cara agarrador, trabalhador, tenta dar o melhor para vocês tiraram a nota vermelha. Vocês tinham que entrar no cacete. Ele tinha que dar uma surra em vocês, sabe? Rapaz, eu fiquei aqui na minha garganta até larga de vontade de rir, sabe? E beleza. E chegou na porta da casa dele, ele desceu, rapaz, andou uns 400 metros. Eu falei assim, não tem jeito não, Dom Jurássico, me perdoa, vou ter que curtir com esses meninos. Virei pra trás e falei assim, por que vocês não mostraram a foto pra eles que vocês tiraram lá em casa? Ele que é o chefe do Conselho Tutelar. O juiz que manda um Conselho Tutelar mandando dar o corretivo. Falei, por que vocês não mostraram a foto pra eles da perna? Então, cara, acho que isso falta, sabe, contar essa história pra vocês, olha, muitos problemas que tem hoje. Eu atuo na área criminal também, principalmente de adolescentes infratores. É a falta do pai e da mãe chegar junto, tá? Essa questão de o pai e a mãe separados, não ter a presença do pai, que é uma figura que impõe, não adianta falar, importantíssimo na criação, tá? E a gente está tendo a sociedade, infelizmente, da forma que está aí, a grande parte de responsabilidade, eu falo para você, que é dos pais. É não chegar junto, sabe? Por exemplo, tem uma professora que fala, seu filho fez isso, não chegar e dar uma borra surra nesse menino, entendeu? O Conselho Tutelar foi lá, põe eles no lugar deles também, quem que seja, entendeu? Porque na hora que seu filho estiver preso, ninguém vai lá pagar advogado, ninguém vai lá pagar um psicólogo, ninguém vai lá te ajudar. Aliás, você vai ser julgado porque seu filho está preso. Entendeu? Então, assim, às vezes fala, não, você tem umas palavras muito duras. Não é questão de ser dura, é realidade. Eu vivo isso. Você está me entendendo? Uma vez chegou uma cliente, na verdade chegou uma cliente que é minha amiga, o marido dela que eu conheço e gosto muito dele, o serviço aqui não estava bom, foi trabalhar na roça. Aí ele só vinha no sábado, domingo. Aí a menina, com 13 anos, filha deles, começando com certas situações, né? Desrespeitando a mãe, saindo com más amizades e tal. Aí ela chegou lá no menino um dia para conversar. Já todo problema, tal, o Fabinho tá pra roça. E essa menina ontem me desrespeitou assim. Falei, lá na sua casa tem um pé de alguma coisa, tal. Falei, não, tem. Falei, dá umas varas boas? Dá. Falei, corta um e quebra ela na perna dessa menina.
Porque, igual meu pai falou, filhos têm que corrigir de cintura para baixo. Aquele pai e mãe também que bate em qualquer lugar, assim, não, isso é agressão. Agora, de dar de cintura para baixo, me fala onde tem um órgão vital. Só tem músculo. Ali é lugar de você corrigir um filho. Você tá me entendendo? Não é aquele bater descontrolado. Não, você tem que ter inteligência até nisso. E controle emocional. Você tem que saber que você está fazendo bem para aquela pessoa que você ama. Entendeu? Aí você despenha uma vara dessa na perna da menina e põe moral dentro da sua casa. Quem tem que mandar é você e seu esposo. Cara, se bateu ou não, não sei. Nunca mais voltou lá mesmo falar. E se o conselho do Talar vir aqui, eu advogo pra você de graça. Mas pode meter o cacete. Então tem gente que assusta com nós, sabe? Mas é a realidade, a gente vive essa realidade do escritório, sabe? E você não vai querer que aquilo que você vê todos os dias venha para dentro da sua casa. Enquanto tá nos nossos braços, né? Tipo assim, o próximo é uma coisa, depois tá no mundo sozinho. Você tá me entendendo? E não adianta, é seu filho, é o meu, vai chegar a hora dele ir pro mundo. E aí é com ele, você entendeu? Mas se ele não tiver uma boa formação, aí depois não adianta você querer chorar. Né? O que acontece, infelizmente, com muitos pais que eu vejo lá, chega chorando, desesperado. Eu não sabia que meu filho estava nessa, entendeu? Outra coisa, acompanha, cara, somente na adolescência. Abre sua casa para receber os amigos. Eu já tirei os meninos de 2 amizades que eu achei que não devia. Exatamente porque lá em casa tem um espaço deles. Eles sempre tiveram o espaço de levar os amigos. Sempre deu abertura. É. Um amiguinho uma vez levou um narguilé, eu quebrei ele. Pai, pelo amor de Deus, R$400. Eu falei, então você paga. Eu falei, jamais aceito entregar isso desde de muro para dentro. Nunca. Nunca. É do meu amigo. Paga então para ele. O que você deixou entrar aqui dentro de casa? Entrou aqui, chefe. Isso eu não quebrar na sua cabeça. Por enquanto só quebrei normal. O próximo é na sua cabeça. Então, assim, se você não instituir esses limites, depois sobe no seu colo, cara. Só que isso aí as pessoas podem interpretar como palavra dura. Mas isso aí, na verdade, é uma das maiores provas de amor. É você, muitas das vezes, é que eu sempre falo, contrariado com a atitude que você fez, mas sabendo que você pai, fez correto. já fui julgado pela família, Porque por ser duro. Não tem problema. Só que hoje, é necessário. Todo mundo batendo, seus filhos é isso, assim, aquilo outro. Um dia você já me falou que eu era duro, né? Por causa disso. E na hora de corrigir, não dói? E vou te falar uma coisa pra você. Se tiver uma pessoa que ama eles na face da terra, essa pessoa sou eu. Só que até hoje, vem com conversa, já foi o bicho, ó. Dá certo não, cara. Muda aí. Aliás, hoje quase que não vem, né? Porque já sabe. Mas isso é julgar demais. Mas o que é que importa? O que se importa? Importa você com o direcionamento da sua família, né? O que você vai colher no amanhã, você entendeu? Outra coisa, com quem seu menino está relacionando? Eu não tenho que dar palpite. Tem sim. O que eu vejo mais problema lá dentro do escritório é um filho que relacionou mal e que está dando na cabeça dele, sim, federal depois disso, entendeu? Porque o que acontece? Você tem filho homem. Se ele vai relacionar com qualquer menina lá na frente, essa menina não vai fazer parte da sua família, está dentro da sua casa? Então, chefe. Eu não tenho que dar palpite. Tem sim. Você tem que saber qual é o caminho. Se ele, talvez o que você vai falar não adianta, mas você fez sua parte. Mostrou, né? Você entendeu? Você mostrou. Mostrou o caminho. E aquela história, o ambiente, né? Você vai ver com a pessoa, o ambiente dela vai fazer parte da sua. Não, o problema de ambiente é de menos. O problema maior é as consequências do relacionamento. Sim. Entendeu? Porque às vezes você cria um cara no caminho e tal. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Eu criei um menino nessa linha reta, com todas as situações. Aí ele casa com uma mulher que gosta de comprar e não pagar. Ele gosta com uma mulher que ela vai, por exemplo, os dois saem num restaurante, aí chega lá e dá um chilique, dá um barraco. Coloca ele numa situação difícil, dá moral para um cara, aí ele vai tirar a satisfação dali e sai uma confusão. Você tá me entendendo? Só que poucas pessoas veem isso. E isso é um problema que está dentro da sua casa. Que talvez você pensa, não vai me atingir. Tá, na hora que você vê seu filho numa situação complicada, com um relacionamento legal. Eu falando filho, porque eu estou dando exemplo, sua mulher tem filho, mas pode ser o contrário, uma filha. Né? Tem uma menininha
Entendeu? Então, moço, você vê o tanto de problemas que dão lá no escritório por causa exatamente disso. Outra coisa, teve algum momento assim que você passou assim que você pensou em recuar ou em desistir nessa trajetória sua até chegar onde você chegou hoje, profissional ou não? Ou sempre você procurou uma solução para sair, alguma coisa assim? Eu nunca tive, não. O que deu tristeza e ainda chega a dar alguma tristeza é quando você vê questões de algumas decisões. Você entendeu? De algumas decisões que você vê que poderia ser diferente. Entendeu? Tipo assim, que não foi feita justiça. E isso é uma coisa que me tira assim, muito da linha, sabe? Quando você vê, por exemplo, essa batida que teve no Tribunal do Mato Grosso do Sul agora, desembargador vendendo a sentença. Tá? O cara não julgando em cima do que é certo, do que é o reto. Né? Então, isso me deixa muito triste no direito. E no mais, não, assim, eu sou um profissional extremamente assim, satisfeito e grato com a minha profissão, sabe? Me deu tudo que eu tenho, né? E é que eu faço até hoje. Quero ainda trabalhar um bom tempo, sabe? Vejo que, como diz o outro, ainda tô... As pessoas falam que às vezes a gente pode estar velho, né? Me sinto menino ainda, né? Mas a tristeza na profissão é essas situações que a gente vê, sabe? Igual teve agora na Bahia, né? Agora recente no Mato Grosso do Sul. Então isso que me deixa triste. E o que te deixa mais alegre? Os resultados. Os resultados. Entendeu? Isso é o que te deixa mais satisfeito. É o que você me falou aqui, por exemplo, resolvo hoje, resolvo. Né? É claro que no direito em si, né, é muito burocrático, né? E os clientes às vezes não entendem. Depende de promotor, principalmente do juiz, da escrivania, né? Tem muitos processos em andamento para um juiz só, né? Então, às vezes a gente... E outra coisa que me deu um direcionamento muito grande de saber administrar isso foi os 21 anos que eu fiquei sobre direção da OAB. Então, a gente sabe como que é o sistema do judiciário, sabe das dificuldades que esses juízes enfrentam também, né? Por exemplo, os estagiários do fórum, não sei se vocês sabem, o contrato é de 2 anos, né? Então, você é um escrivão. Você é escrivão do cartório civil, que digamos, dando um exemplo. Na hora que você coloca o estagiário no modus operandi certinho, que você explicou direitinho, que ele começou a trabalhar corretamente, encerra o contrato dele 2 anos. Aí vem outro novo, aí você tem que fazer tudo de novo. Você entendeu? Então, assim, são muitos estagiários hoje trabalhando, porque o tribunal não contrata, não faz concurso. Você entendeu? Então, se não tem um número de serventuários do próprio tribunal que dá conta do trabalho, então tem que puxar estagiário. Certo? Então, às vezes, você não tem também como castigar ali um chefe de cartório, que no caso o escrivão. Ele trabalha com o que ele tem, né? Então, às vezes, o processo demora um pouco mais, sabe? Só que em umas atualmente está muito bem servido, viu? Muito bem servido. Os processos em umas estão andando mais rápido. Pretensão política que você tem? Nenhum. Pretensão política que você tem ou não? Eu acho que o cara que vota num candidato para ganhar um saco de cimento, cara, é a mesma coisa do cara que vota no Lula, que eu vou perder tempo de conversar com ele. Sou político, é claro, né? Você entendeu? Me desculpa quem, mas é o que eu penso. Você tá me entendendo? É por aí. Porque, cara, e é muito ruim. Uma vez em Caldas, numa piscina, lá tem uma família tem um apartamento lá em Caldas, e lá, conversando com um empresário de Goiânia, um senhor de idade, estava eu e meu irmão, o João Júnior, e ele falando exatamente isso, perguntou se a gente tinha alguma pretensão, tanto o João Júnior falou que não, e ele exatamente falou isso, que a turma mais nova, que tinha tudo para doar, né, no município, não tem esse interesse hoje, né? Exatamente
pela situação que a política leva, né? Eu sou de uma pessoa, Samuel, por exemplo, o presidente da subseção de Inhamas, o presidente da OAB, o presidente estadual da OAB, ele não tem salário, certo? E eu sou um defensor, por exemplo, de que o vereador, anos atrás, há muito tempo atrás, não tinha salário, certo? Eu sou defensor disso, certo? Eu sou defensor que um vereador ele não deveria ter salário. Eu deveria ter a honra de representar o meu município na Câmara Municipal. Isso choca muita gente, tá? Eu tinha que tirar um período meu, as reuniões tinham que ser à noite, para não trabalhar meu período de trabalho, certo? E eu teria aquele tempo à noite para ir lá servir o meu município, a minha cidade, minha sociedade, que eu amo de paixão, que eu moro aqui. Você entendeu? Da mesma forma, o prefeito ganha esse salário, né? Então, eu acho que ele deveria ter metade desse salário, um terço dele, e servir a sociedade no qual ele mora. Só que é um sonho, uma idealização que nunca vai acontecer. Entendeu? Parte política tem... Por exemplo, eu vou colocar um secretariado lá porque ele me apoiou. Moço, eu vou colocar um cara que, por exemplo, se é da área de administração, eu vou colocar um cara da área de administração. Se é na área de finanças, eu vou colocar um cara na área de finanças. Vou colocar um técnico para trabalhar. Colocar uma pessoa especialista. Você está me entendendo? Se é uma questão de imóvel, eu vou colocar um cara que lida com a questão de imóvel, do IPTU, para fazer uma coisa justa para a população. Você entendeu? Eu comprei uma área em 2023 por R$80 mil, lá na saída do Limeira. Você sabe onde a gente constrói. 2 lotes juntos, certo? Comprei ela em novembro, em dezembro chegou o refis. Eu levei ela para fazer o refis e eles avaliaram em 187. Eu comprei por 80. Eu levei o contrato, certo? Falei, eu paguei 80. Não, tá certo. Tive que fazer um recurso. Esse recurso demorou 1 ano. Quando foi em dezembro, agora veio a decisão que o fiscal tá certo, era 187. Agora eu estou movendo uma ação contra a prefeitura. Que eu tive que pagar o ITBI mais do dobro e a escritura mais do dobro do valor. Que você sabe que o valor é em cima da avaliação. Sei. Eu quero essa restituição. Porque tem a matéria do STJ bem claro que eu apresentando o documento da compra, que é o contrato de compra e venda, eles são obrigados a acompanhar. Caso só se eles conseguirem comprovar que eu estou de má fé. Agora, como que eu estou de má fé? Que eu tenho um contrato de compra e venda assinado pelo vendedor ou pelo comprador do testemunho. Agora, eu tenho certeza que se tivesse uma pessoa da área, que sabe o que é uma decisão do STJ, que sabe que isso tem que valer para o Brasil inteiro, eu não teria esse tipo de problema. Você está me entendendo? E você vai falar para mim que uma área de 2 lotes na saída para Limeira vai valer quase R$190 mil, né? Há 1 ano e pouco atrás. Você está me entendendo? Então, assim, eu te dei um exemplo. Eu te dei um exemplo de que, cara, tá tudo errado, assim, meu modo de pensar, sabe? Sim, me desculpem, eu amo essa cidade aqui e tal, mas precisava, assim, ter uma pessoa que viesse realmente para mudar esse cenário, sabe? Para ter pensar diferente, né? Entendeu? Para ter pensar diferente. Só que, né? infelizmente, isso vem com o eleitor. E o Crescesse. eleitor está cada dia mais corrompido, né? Esses detalhes. Só que quem perde, Esses detalhes. todo mundo, né? O ruim é porque trava a vida de muita gente. O ruim é porque trava a vida de muita gente e muitas das vezes a pessoa já se acostumou, né? Até a vida travada. Sabe o que eu e falei acha na que é época? normal. Eu falei pra você ver o que é a cabecinha, E por muitas exemplo, das de quem vezes está na não abre o prefeitura, olho. né? Uma área dessa, né? Demorou 1 ano para ser escriturado exatamente para essa questão desse recurso lá dentro. Você sabe bem que eu daria 5 casas. São 5 processos novos dentro da prefeitura, que você sabe, tem que fazer o condomínio, tem que, né? Tirar cada razão de cada casa, 5 habites, para depois 5 novos IPTUs. Entendeu a cabecinha? Tanto de recurso que a prefeitura deixou de ganhar esse tempo.
por causa de uma avaliação mal feita, e não aceitar um documento que foi legal, que foi feito à venda. E sem falar também, né, no caso que desburocratizando isso e fazendo isso só incentiva, né, a arrecadar mais. Porque vai facilitando a vida de vocês. Falo de construtor, né, porque eu sou da área e tudo mais, facilitando a vida nossa. Tanto prefeitura ou qualquer outra instituição que a gente depende, isso aí faz que o mercado gire mais rápido, gere mais emprego e tenha mais renda para a cidade também, né? Então, isso aí é muito importante mesmo. Hoje a gente depende muito da política em geral, né? Tudo que a gente for fazer, a gente depende deles para tudo. Mas eu fico muito triste. Eu uso isso, sabe, nesse cenário político, para dirigir nossa cidade. Tem alguma pessoa em específico assim que você se inspirou? Uma pessoa assim que você admira, uma pessoa assim que você olha e fala assim, tipo assim, isso me ajudou demais e eu segui o exemplo dele. Não só uma, na advocacia. várias. Em primeiro lugar, o Dr. Eurípides Silveira, foi a pessoa que eu fiz direito através dele. Dr. Domingos Garcia, Francisco de Assis, Sebastião Antônio dos Reis, foi o pessoal lá do Patrono que me acolheu. E o Dr. Assim Calil, que não só foi a pessoa que fez eu deixar o Ministério Público e ir para a advocacia, como também trabalhamos junto por vários processos, entendeu? É uma pessoa que tem meu carinho, todos eles, né, tem meu carinho eterno. Para encerrar, no caso, queria que o senhor deixasse um conselho para as pessoas que estão nos assistindo. Conselho que o senhor daria para as pessoas que estão iniciando no direito, conselho de vida, conselho profissional também, para que ela esteja mais preparada. Conselho que você daria para essa pessoa hoje, para quem está iniciando, ou seja, para você no passado, né? Conselho que você daria. Primeiro tem humildade, pessoa hoje. sempre. Humildade em aprender. Procura muito conhecimento. Ninguém vai te tirar. Isso é base, né? E corra atrás. Corra atrás e tente não ser frustrado na vida. Em nenhuma situação. Profissional, que seja familiar, relacionamento amoroso. Procure não ser frustrado. Sempre com o pé no chão. Entendeu? Não gaste tudo que você ganha. Muito importante isso. Né? A base, né? A base. Entendeu? E seja sempre um homem ou uma mulher honrada. Né? Tem um caminho do bem e tem um caminho do mal. Isso é planta que você colhe. Então, por que não caminhar no caminho do bem e colher só as coisas boas? E uma das coisas mais importantes, tira um tempo para Deus toda semana. Falo isso muito com meus filhos. Sabe? É importantíssimo. Eu vou rezar só lá de casa, é pouco. Eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou espírita. Procuro um lugar especial que fazer a sua oração. Nem que seja uma vez por semana. Isso faz uma diferença muito grande na vida de todos. Entendeu? É isso. A gente queria agradecer muito, doutor, pelo senhor estar aqui com a gente. Agradecer muito, doutor, pelo senhor estar aqui com a gente. Eu sei que foi um momento muito bom, né? Todo mundo que está assistindo a gente. Quero convidar o pessoal que está acompanhando a live, vai acompanhar a gente, seguir as nossas redes sociais, no Instagram, Facebook e YouTube. E a gente vai estar sempre trazendo pessoas igual o senhor, que tem uma grande história de vida e que possa inspirar todo mundo que está acompanhando, né? Tem muita gente começando, tem muita gente no caminho e que vê uma pessoa que tem toda essa trajetória do senhor, eu acho que dá uma força maior pra gente, né? Que a gente sabe que a gente vai conseguir, né? Todo mundo vai conseguir. Eu queria, antes de finalizar, mandar um abraço para minha família, meus pais, minha esposa, meus filhos, todos os parentes e irmãos, e também, em especial, também para todos os funcionários nossos, sabe? Igual você bem disse, tem um escritório, tem minha casa, que é a Marli que toma conta lá, e tem a loja de piscina e tem todos os pedreiros e serventes que trabalham nas nossas obras, né? Todos os prestadores de serviços. Então, queria um grande abraço a todo mundo, sabe? Nós estamos todo mundo junto e misturado. Eu sempre falei isso para eles.
Tá aí então, né? Um abraço. Então nós vamos encerrar, né, hoje aqui. Quero agradecer ao Dr. Jefferson. Dr. Jefferson, que eu tenho o privilégio de falar que é meu amigo, uma pessoa que eu conheci, né, no meio do percurso, que eu admiro. É uma pessoa assim que com certeza eu acho uma pessoa diferenciada mesmo, mesmo, mesmo. Foi até a Inês, foi lá, né, pegar a assinatura. Ela chegou aqui falando, nossa, não imaginei que ela era assim, não. Porque muitos conhecem, né, pelo nome só, chega lá, vê que é a pessoa carismática, humilde, foi o que ela falou também. Quem não conhece, vai ser preto e pobre. Ela ficou assim, encabulada, né, com o seu jeito de tratar e tudo mais, de conversar, ela ficou assim, encabulada e com certeza, né, esse é o que cativa muita gente. E para encerrar também, né, hoje, se vocês não estiverem fazendo nada, vai lá na maratona, meu time vai estar lá, nós vamos jogar um futebol na maratona de uvas. E para você, né, no caso, seguindo o conselho do Dr. Jefferson, né, que fala que para buscar a Deus, domingo também tem um culto abençoado lá na minha igreja lá, culto de varões, pastor Jefferson, meu amigo, né, que vai estar pregando. E quinta-feira que vem tem o meu amigo também, né, pastor lá na minha igreja, vai estar falando também sobre as empresas dele, né, um rapaz que saiu lá de Minas Gerais e veio construir a vida aqui no Goiás, tem a Cabos Fortes, que é uma empresa lá no Maurivan Pus, e é proprietário também da Atacadão do Alumínio, ao lado da rodoviária. Muito Amigo bom. meu vai contar a história dele, chegou aqui, não tinha nada disso e foi construindo. Graças a Deus. E quinta-feira ele vai estar aqui conosco. E por enquanto é só. Mais alguma coisa? Só agradecer mais uma vez, tá? Ao Samuel, o Iago, toda a equipe, né? Me senti muito à vontade e ficar muito feliz de estar aqui, poder contar um pouquinho da história nossa para vocês. Honrado pelo convite sempre. Agradecemos e até mais.